Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Que esse dia seja um dia abençoado para você, para mim. E a gente então começa agora mais essa devocional, esse momento de buscar a presença de Deus pela manhã e entregar nossas vidas na direção dele. Eu quero convidá-los hoje para dar uma olhada no Salmo 124. Será o nosso texto dessa manhã e dele tiraremos as lições para as nossas vidas, para os nossos corações, e depois vamos estar orando pelas nossas vidas, pela sua vida, pedindo para que Deus possa nos dar um dia na sua presença, um dia debaixo do seu cuidado. Então vamos lá? Salmo 124. O texto diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos seus dentes. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O Senhor, o nosso socorro está no nome do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Eu gostaria de dar ênfase nessa última expressão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Nós temos um Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que nos socorre, nós temos um Deus que derrama todo o seu cuidado sobre as nossas vidas. O Salmo foi escrito por Davi e geralmente no título do Salmo você encontra o autor. Tem um grupo de salmos que é desconhecido o autor, mas esse especialmente foi escrito por Davi. E o pano de fundo desse salmo foi a primeira guerra que Davi travou contra os filisteus depois que se tornou rei de Israel. Nós sabemos que Davi já tinha disputado outras guerras, foi um general do rei Saul, desde a sua vitória contra Golias, mas agora quando ele assume como rei em Israel, ele tem uma guerra para ser travada contra os filisteus. Ele vence essa guerra e após então vencer essa guerra, não sabemos se foi imediatamente, se foi um tempo depois, buscando nas suas lembranças, ele compôs esse salmo. E ele lembra então, ele vai relembrar, ele vai escrever, ele vai relatar sobre o cuidado de Deus, mesmo que de uma forma poética, sobre a sua vida. E ele então chega a essa conclusão: se não fosse Deus ao nosso lado, não foram as minhas habilidades de guerra, não foi a minha inteligência, não foi a habilidade dos meus soldados, mesmo que tudo isso é importante, as nossas experiências, nossas capacidades para enfrentarmos os problemas, as dificuldades, mas no final Davi reconhece que foi Deus quem cuidou dele. E é muito interessante isso é muito importante para nós. A gente relembrar o que Deus já fez na nossa vida, a gente relembrar o cuidado de Deus e a gente pontuar alguns momentos na nossa história em que nós temos a clara percepção de que foi Deus que esteve cuidando de nós. É claro que o rei Davi ele podia lembrar de outros acontecimentos abençoadores igualmente na vida do povo de Israel. Ele podia lembrar das vitórias que Abraão teve, ele podia lembrar de Jacó, suas vitórias, José no Egito, a travessia do Mar Vermelho, o maná que caía dos céus, Josué conquistando a terra. A lista é longa, os juízes, Gideão e tantos outros. Mas ele começa a lembrar então os feitos de Deus na história, os acontecimentos, os milagres, mas ele consegue lembrar de um tempo na sua vida em que Deus também lhe deu vitória. E
Isso se tornou uma canção em Israel. Esse também é um salmo da peregrinação que as pessoas iam cantando até chegar a Jerusalém, em Jerusalém, nas suas peregrinações para as festas, para os cultos, para as celebrações. E o povo podia falar assim: nós temos um Deus que intervém na história. Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que nos abençoa. Nós temos um Deus que é o nosso socorro, o socorro presente na angústia. E o nosso socorro está no nome desse Deus. As nossas vidas nós entregamos ao cuidado desse Deus. Eu penso que esse tempo que nós estamos vivendo, que não é nada fácil, é um tempo de nós também nos entregarmos aos cuidados desse Deus, usando as nossas habilidades, os nossos recursos, enfim. Não é um chamado à inércia, não. Mas a gente confia em Deus. E eu oro para que num futuro muito próximo e mesmo depois num futuro distante, nós podemos olhar para trás e dizer assim: nós também tivemos a nossa própria história com Deus. Houve um tempo de quarentena, houve um tempo em que nós tínhamos que ficar em nossas casas, houve um tempo que eu não pude abrir meu comércio, houve um tempo que eu não pude trabalhar, houve um tempo que nós não podíamos abrir as igrejas com medo de uma contaminação em massa. Mas agora nós olhamos e falamos assim: teve um Deus que cuidou de nós. Nós vencemos, nós estamos aqui, nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder adorar juntos, nós vamos poder voltar à nossa rotina e nós vamos contar para os nossos filhos, netos, enfim, e dizer: teve um Deus que cuidou da gente e nós só não fomos dilacerados. As águas não passaram por cima de nós e nos afogaram, porque como um pássaro escapa do laço do passarinheiro, o nosso Deus nos livrou, o nosso Deus nos protegeu, o nosso Deus cuidou da gente, o nosso Deus nos soergueu, o nosso Deus nos abençoou. E nós estamos aqui agora contando essa história e dizendo: se não fosse Deus ao nosso lado, e nós podemos dizer que o nosso Deus de fato cuidou de nós, porque nós colocamos o nosso socorro nas mãos desse Deus. Então a nossa oração para esta manhã é para que nós possamos de fato confiar nesse Deus e entregar o nosso socorro nas mãos desse Deus. Entregar o nosso socorro nas mãos do Senhor. E que nós um dia possamos contar esta história e fazer deste salmo o salmo da nossa vida. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aqui é uma repetição, né? É o que repite, então era uma música e um cantava, o outro repetia. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. E nós vamos poder repetir isso por toda a nossa vida, porque nesse tempo a gente pode contar com o cuidado do nosso Deus. O Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz e que o Senhor te dê um dia de proteção e que cada um de nós possamos colocar a nossa confiança em Deus e o nosso socorro no nome do Senhor. Então eu encerro aqui, antes da oração, relendo o último versículo desse texto, que diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor. Deus abençoe. Pai querido, obrigado, porque nós podemos confiar no Senhor. Obrigado porque nós podemos olhar para o nosso passado e temos muitos acontecimentos pontuados em que nós podemos dizer que o Senhor esteve conosco. Obrigado por todas as vitórias antigas, passadas. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado a Deus por todas as vezes que o Senhor já nos livrou de angústias, de problemas, de dificuldades, ó Pai. Como um Lázaro que escapa do laço do passarinheiro, o Senhor nos livrou, ó Pai. O laço quebrou, Senhor Deus, e nós estamos aqui testemunhando do nosso passado, daquilo que o Senhor já fez em nossa história. E agora nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, seja de novo o nosso socorro, ó Deus. Seja de novo, ó Deus, o nosso libertador.
Ser de novo, ó Deus, o nosso auxílio. E que o Senhor, com graça, com bondade, ó Deus, possa visitar cada coração nesta manhã, neste dia, ó Pai amado, e o Senhor possa abençoar em nome de Jesus, ó Pai querido. Aquece os nossos corações com fé e com confiança de que o Senhor é o nosso socorro. Ó Deus, nós declaramos nesta manhã, ó Deus, diante de Ti, que o nosso socorro está no Senhor, ó Pai. E nós nos entregamos confiadamente nas Tuas mãos. Dirige o nosso dia, dirige, ó Deus, a nossa semana, dirige, ó Deus, as nossas vidas, porque nós confiamos no Senhor. Ó Deus, quebra o arco, quebra a lança. Ó Pai querido, nos protege, cuida de nós. Ó Deus amado, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E nós falamos que o Senhor continue cuidando de nós. Nós te louvamos pelas histórias que lemos nas Escrituras e a história do Teu povo e as vitórias que o Senhor tem dado ao longo dessa história. Mas nós te louvamos também pela vitória, as vitórias que o Senhor tem dado para nós e porque nós podemos confiar que estamos vivenciando mais um tempo difícil, mas teremos uma grande vitória que vem das Tuas mãos, porque o nosso socorro está no Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus lhe dê um dia de graça, de bondade. E que o nosso socorro esteja sempre no nome do Senhor, o Criador de todo o universo. Deus te abençoe.